O assunto no Simples Assim agora é saúde. A gente está mais uma vez atendendo os nossos seguidores, os nossos telespectadores. Quem mandou o tema dessa vez foi a Vera. Ela é de Matão e é sempre acompanhante dos nossos programas, dos nossos conteúdos. E a Vera tem hipertireoidismo. Não é uma coisa muito comum de se ouvir. Então, nós levamos esse assunto para um especialista, claro. Nós vamos conversar agora com o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval também é endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina de Catanduva e dos cursos de pós-graduação da ABRAM. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. É uma alegria tê-lo conosco. Eu que agradeço, Gislaine, e sempre é muito bom falar aí com você nessa época de pandemia e justamente na época aí de problemas relacionados à saúde, como esse questionamento, não é, que a Vera fez de Matão, e a gente até agradece ela, porque quantas e quantas pessoas, de alguma maneira, direta ou indiretamente, serão beneficiadas com relação a essas colocações que a gente vai fazer. Ou seja, entendendo a tireoide, quer dizer, o hipertireoidismo, ele é uma condição no qual a glândula tireoide ela é hiperativa, quer dizer, ela produz excesso de hormônios, não é? E que, se não for tratado, geram uma série de problemas de saúde. É sempre bom lembrar que a tireoide ela está aqui localizada no pescoço, né? Logo abaixo aí das cordas vocais, e ela produz dois hormônios. Um deles, que é o T3, que a gente chama triodotironina, o outro é o T4, que é a tiroxina. E esses hormônios, eles são levados através do sangue para todas as partes do corpo. E eles vão regular o nosso metabolismo, né? E que é a maneira como a gente usa e armazena a nossa energia. A gente até gosta de comparar a tireoide como se fosse um carro, né? Porque o carro ele só vai andar se tiver combustível. Então, o nosso organismo só funciona se a tireoide estiver produzindo efetivamente o hormônio na quantidade adequada. E no caso da Vera, né, Gislaine, pelo que eu percebi, ela está produzindo muito hormônio, não é verdade? E aí, no caso, a gente sempre escuta falar, doutor Durval, do hipotireoidismo, é uma coisa muito comum. Inclusive, na minha família tem a minha irmã, as minhas duas irmãs que têm, algumas primas, enfim. O que é que faz a tireoide desgovernar desse tanto? Ou ela vai para muito, ou ela vai para pouco. Produz muito ou pouco. No caso da Vera, ela produz muito. O que é que faz acontecer isso? Então, existe uma condição, muitas vezes, que a gente chama de autoimune, onde o próprio sistema imunológico, ele identifica a tireoide como se fosse um corpo estranho. E aí ele começa a atacar essa tireoide, né? Que nós chamamos de doença autoimune da tireoide. Pode ser tanto o hipo, que a gente chama até de Hashimoto, quanto o hiper, que pode ser doença de Graves. Mas, independente disso, de repente, mesmo sem essa condição, às vezes essa pessoa tem uma tendência hereditária, genética, familiar, e eventualmente ela vai desenvolver tanto o hipo quanto o hiper. E realmente, como você comentou, o hipertiroidismo, o hipo, que produz pouco, é muito mais comum, mas o hiper, ele é uma condição onde a tireoide produz muito hormônio, e, se não tratado, leva mesmo a uma série de problemas de saúde. Dentre elas, por exemplo, uma frequência cardíaca mais alta, o coração fica batendo de forma acelerada e muitas vezes pode levar a arritmia cardíaca, né? Inclusive insuficiência congestiva, cardíaca congestiva, leva também a osteoporose, que é muito comum, e a gente sempre diz em termos de sintomas, né? Um deles é justamente a magreza excessiva, porque o organismo fica trabalhando muito, né? O metabolismo muito rápido, né? E vai queimando. Olha só, a Vera, doutor Durval, tem 1,63 m, portanto, ela não é uma pessoa baixinha, né? Ela tem uma certa altura, e ela pesa apenas 44 quilos. O primeiro sintoma é a magreza excessiva,
ou outros sintomas também indicam o hipertireoidismo? Tem vários sintomas, mas um deles é que a pessoa fica um pouco trêmula, tem fraqueza muscular, o coração bate um pouco mais rápido, fica um pouco cansada, vai subir uma escada, a pessoa fica cansada, também fica um pouco com irritabilidade, com ansiedade, tem irregularidade menstrual, mas é muito, muito mesmo perceptível essa perda de peso. As pessoas realmente começam a perceber que tem perda de peso. E eu acho, sim, que a partir do momento que a pessoa percebe isso, ela tem que fazer o exame, e o exame de sangue, no caso, se for possível, por um médico especialista na área, vai detectar um aumento significativo desses hormônios, triodotironina e tiroxina, na corrente sanguínea. E com isso, então, você faz até o diagnóstico, né? E que muitas vezes, apesar de não ser muito comum, mas às vezes tem nódulos tiroidianos que também favorecem a pessoa a desenvolver excesso de hormônio tiroidiano, viu? E como é que se trata a hipertireoide? É só medicação ou tem algum outro tipo de coadjuvante, doutor Durval? O tratamento, ele inicialmente, ele é feito basicamente com dois medicamentos que tem no mercado. Um chama propiltioracil, que é um medicamento muito utilizado, e o outro é o metimazol. Agora, o que acontece? Normalmente, essas pessoas devem fazer esse tratamento por um período mais ou menos até de 1 ano e meio, 2 anos. Quando não existe uma resposta terapêutica adequada, ou seja, quando mesmo usando o medicamento, fazendo certinho, e mesmo assim ela continua com níveis altos desse hormônio, há necessidade de fazer um tratamento que a gente chama de ablação por radioiodoterapia. Ou seja, toma-se o iodo radioativo, é como se fosse uma xícara de água que tem iodo radioativo. Esse iodo é captado pela glândula tireoide e a tireoide simplesmente para de funcionar. Ou seja, é como se fosse, entre aspas, uma queimação da função da tireoide. Ela começa a não produzir hormônio e aí inverte-se a situação. Aí você tem que fazer uso do hormônio. Quer dizer, por que eu digo isso? Porque às vezes existem casos que, infelizmente, só com os medicamentos não é suficiente, tá? E aí há necessidade, sim, de se fazer o iodo radioativo, tá? E aí vai precisar tomar o hormônio para compensar. Às vezes, precisa fazer a cirurgia também, né? Uhum. Quando o nódulo é grande. Mas isso tem que ser bem avaliado aí por o médico especialista na área, não é mesmo, Gislaine? Eu ia até perguntar, porque se a iodoradioterapia inutiliza a tireoide, nesse caso, se não seria, então, mais indicado fazer a retirada via cirurgia. Mas cada caso é um caso, doutor Durval. Ah, sim, sim, sim. A remoção cirúrgica da tireoide, a gente chama de tiroidectomia, né? Ela é uma solução permanente, mas não é normalmente a preferida, né? Ou seja, a preferida, por quê? Porque a tireoide, ela também tem outras glândulas nela, que chama paratireoide, que se relaciona com o controle dos níveis do cálcio no nosso organismo. Então, quando você tira ela totalmente, pode interferir também nesse outro lado, né? Além de correr risco cirúrgico, principalmente com os nervos da laringe relacionados a cordas vocais, tá certo? Mas, de qualquer Ah, maneira, se faz, a conduta é medicamentos, não houve resultado, 1 ano e meio, 2, aí se recomenda a iodoterapia. E, eventualmente, se houve aí um nódulo muito grande, que a tireoide fica com aquele aspecto enorme, que até você olhando, você identifica, fala, nossa, parece que a sua tireoide está aumentada, seu pescoço está aumentado. Então, aí a remoção cirúrgica, até por uma questão estética, é mais recomendável, não é mesmo?
Tem cura para hipertireoidismo ou é tratamento crônico para o resto da vida? Na grande maioria das vezes é tratamento crônico, mas eu repito, muitas vezes é melhor você tratar o hipotireoidismo do que o hiper. Ou seja, se porventura você, fazendo uso de medicamentos para o hiper e o controle não está lá muito adequado, é melhor transformar isso em hipo, ou seja, se faz a iodoterapia. Normalmente, esses problemas da tireoide, realmente eles são, em tese, para o resto da vida. Mas, quando há presença dos anticorpos, que a gente chama, e é hereditário, genético, familiar, às vezes, o próprio organismo que produziu anticorpos contra a tireoide, ele pode, de repente, produzir anticorpos contra esses anticorpos. E, de repente, ele mesmo se cura. Ele mesmo. Nossa, que interessante. Doutor Durval, é uma doença mais comum em mulheres do que em homens? Ah, sim. A proporção é muito maior em mulher do que em homem. Geralmente em mulher de 20 a 40 anos, tá certo? Geralmente é 10 por 1, praticamente. Ou seja, é muito mais comum em mulher do que em homem, sim, com certeza. E no caso, por exemplo, dessa paciente que está com esse emagrecimento, porque o índice de massa corporal dela é muito baixo, não é mesmo? Ela tem uma magreza excessiva. Eu acho que essa paciente, eu não sei quanto tempo ela está fazendo uso, mas seria bom ela fazer uma reavaliação e eventualmente, precisar fazer a radiodoterapia, a ablação por radiodoterapia, porque ela está com um baixo peso, magreza excessiva, que muitas vezes é responsável, o hipertiroidismo, por causar essa magreza excessiva, principalmente porque não há um controle adequado, mesmo fazendo uso desses medicamentos. A Vera relatou para a gente que ela se alimenta muito bem, ela toma uma medicação, por indicação do médico também, e ela mesmo assim não consegue ganhar peso, diz ela que já há bastante tempo que ela está com esses 40 e poucos quilos aí. Então, obviamente que é complicado, tem mesmo que procurar ajuda e procurar o diagnóstico correto para isso. O nosso tempo acabou, doutor Durval, mas a gente quer agradecer imensamente, mais uma vez, por ter estado aqui com a gente no Simples Assim, e sempre trazendo de maneira tão didática, tão simples, para que o povo todo possa entender. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a você e a todos os nossos telespectadores.